Capítulo 9. Raça que tornou-se carne. Jesus antes de Abraão. Antes de Adão. Antes de o mundo ser formado. Ele era. Antes do tempo. Na verdade, ele criou o próprio tempo. E o plano perfeito de Deus, concebido antes da fundação do mundo, foi colocado em ação com uma palavra. Ele falou, e o mundo foi criado. Ele falou, e houve luz. Ele falou, e águas se formaram, assim como a terra seca, e os pássaros alçaram voo e os animais se arrastaram sobre a face da terra. Com uma palavra, ele realizou a criação e, então, em Belém, seu choro interrompeu a noite. O Criador de tudo desceu pelo canal de nascimento de uma virgem. O elaborador do mais engenhoso plano de redenção de toda a história foi concebido pelo Espírito Santo. Cheio de graça e de verdade, ele era a graça e a verdade. A palavra que se fez carne. A linhagem de sua família, todas aquelas pessoas destruídas, com coração destruído, seriam consertadas por suas feridas, suas chicotadas e seu sangue. Jesus, Filho de Deus, Filho de Maria, plenamente divino, e também plenamente humano, falaria, e um homem morto voltaria à vida. Tocaria, e um cego passaria a ver. Pele leprosa se tornaria macia como a de um bebê. Pernas mancas e frouxas não mais ficariam penduradas sem esperança, mas seriam restauradas à plena força e a pleno potencial. Mas o maior milagre que ele veio realizar não seria visto por olhos humanos, pois a mudança que veio trazer acontecia dentro daquele que o seguia. A garra do pecado, a influência do orgulho, o coração que não perdoa foi renovado pela inoculação da santidade de Deus. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que eu e você pudéssemos receber sua justiça, seu viver correto. Todos os profetas e patriarcas, homens e mulheres chamados por Deus antes de seu nascimento, esperavam ansiosamente sua vinda. E todos os seguidores desde então têm ansiosamente esperado sua volta. Não espere. O Redentor chegou. O Messias, o Prometido, o próprio Deus, tem habitado entre nós e habitará com você. Hoje. Graça maravilhosa e incrível. 11 Como você pode ver através das vidas que temos estudado por toda a Bíblia, a graça estava em ação para eles, neles e através deles. Deus deseja o mesmo para você. Por causa de seu amor e de sua misericórdia extravagantes, Ele quer estender sua graça a outras pessoas por meio da sua vida. Por fim, Deus quer trazer glória ao único ser do universo que a merece, Ele mesmo. É em torno disso que gira a graça, a glória de Deus. A graça foi o engenhoso plano de Deus para redimir sua criação, para trazer as pessoas de volta de sua rebelião e derrotar o inimigo de nossa alma. Consideraremos essa graça conciliadora e nos deleitaremos com as histórias por toda a eternidade. Não foi ideia nossa. A graça não é algo que você e eu pudéssemos inventar, pois ela exige demais do doador. Nossa inclinação é basear nossa bondade e nosso valor em coisas que fizemos, não nas coisas que Deus fez. Quantificamos nossa bondade, comparamos a nós mesmos com outros, fazemos uma lista de verificação e nos sentimos bem com a posição em que nos encontramos. Isso é graça falsa, uma cópia barata que parece real, mas que não passa de uma imitação. A graça falsa acena com a cabeça diante do presente de Deus, então, arregaça as mangas e depois se joga no levantamento de peso que é trabalhar para agradar a Deus, trabalhando para conseguir seu ingresso no clube. A graça falsa é o nosso padrão de funcionamento porque é algo que nós construímos. Vem de nossa inteligência espiritual e faz a vida se encaixar numa categoria bem organizada. Eu faço coisas boas, Deus me recompensa e fico feliz. Faço coisas ruins, Deus fica irritado e fico triste. Tentarei fazer coisas boas para que eu possa ser feliz. O problema é que as dificuldades surgirão na sua vida e você terá de lidar com coisas ruins que fazem você sentir a ira perpétua de Deus. A maneira como você define a graça terá um enorme impacto sobre como e por que você vive da maneira como vive. Se você viver para agradar a Deus com o propósito de fazê-lo realizar coisas, em algum momento se sentirá abandonado por Deus porque ele será apenas tão grande e tão santo quanto você puder torná-lo.
Deus não existe para fazer com que nos sintamos melhor. A graça de Deus não é concedida para nos dar felicidade, propósito ou significado. Propósito e significado vêm por abraçarmos a graça de Deus e deixarmos que ela trabalhe em nossa vida, não o contrário. Sabemos por João 1 que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 1.14 A palavra era Jesus. A comunicação de Deus conosco, a revelação de sua essência vinda na forma humana, plenamente Deus e plenamente homem. Mas antes de a palavra tornar-se carne, no conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, antes do início do tempo, antes de qualquer coisa ter sido criada, por mais difícil que seja compreender isso, a graça foi o meio escolhido para a redenção. O texto de Apocalipse 13.8 fala sobre essa decisão. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O plano perfeito de Deus, aquele que lhe traria a maior glória, foi a graça. Antes mesmo de a tentação entrar na história, antes do pecado de Adão, ele decidiu que ele próprio assumiria a pena por todo aquele que crer. Jesus não foi apenas a palavra de Deus que tornou-se carne, ele foi a graça de Deus que tornou-se carne. E agradou a Deus feri-lo, moê-lo e fazê-lo entregar sua vida sobre a cruz, não porque Deus fosse sádico e cruel, mas por causa de seu amor. Quando Deus parecia calado por centenas de anos depois que as vozes dos profetas foram silenciadas, a graça mudou-se do céu para uma manjedoura. A graça vestiu panos. A noite do silêncio de Deus foi interrompida pelo choro de um bebê. A voz de Deus, não trovejando, mas vibrando as cordas vocais de uma criança. A graça caminhou descalça até a oficina de seu pai e viu o homem aplanar a madeira que um dia o ergueria do chão. A graça aprendeu um ofício. A graça permaneceu no fundo no templo, ouvindo e se envolvendo com os mestres de tal maneira que estes ficaram maravilhados diante de suas perguntas e de sua sabedoria. A graça cresceu em estatura e, exatamente no tempo certo, caminhou até a água e foi batizada. A graça escolheu discípulos, não pelo que eles haviam oferecido ao reino, mas por aquilo que o reino lhes oferecia. E pela graça eles foram enviados a um mundo mau e faminto, usados para virá-lo de cabeça para baixo para a glória de Deus. A graça tomou o pão e o peixe de um menino e os transformou numa festa para milhares. A graça falou, e a água nos jarros se transformou em vinho selecionado. Quando a graça veio, trouxe consigo vida abundante. E todo aquele que a receber também recebe, por extensão, a missão da graça que se estende a toda tribo, nação e língua. A graça curou o homem paralisado sobre o tapete e respondeu às orações de seus amigos que o desceram pelo teto. A graça atraiu crianças a si mesma em vez de mandá-las para longe, pois assim é o jeito da graça, crer que o reino é como receber uma criança pequena. A graça restaurou a dignidade a uma mulher pecadora, perdoou-a e enviou-a para escolher o contrário do pecado e contar aos outros sobre ele. A graça confrontou os líderes religiosos que achavam que eram justos. A graça confrontou a horda de demônios que devastava almas atormentadas. A graça acalmou a tempestade e proclamou paz ao vento e às ondas, e eles obedeceram. A graça falou, em meio às trevas, a um homem que queria nascer de novo, mas não tinha ideia de como fazer isso. A graça chorou diante da tumba de seu amigo e, então, trouxe-o da morte para a vida. A cada passo, a cada conversa, a cada cura, a palavra que tornou-se carne estava nessa missão da graça, e ele não seria impedido pela tentação por parte do inimigo nem por um amigo que, equivocadamente, tentasse desviá-lo daquela missão. Graça resoluta, decidida a cumprir as exigências da lei, a continuar seguindo, a continuar andando rumo ao destino inevitável, o lugar aonde a história estava levando, a Jerusalém, a morte. Foi a inesperada graça de Deus que impeliu Jesus ao jardim. Graça suando gotas de sangue, pedindo, implorando, e então se entregando mais uma vez à rendição completa. Graça presa. Graça aprisionada.
Graça açoitada e cuspida. Graça despedaçada, ensanguentada e ferida. Graça com uma coroa de espinhos enterrada em sua cabeça. Graça espancada e levada diante de juízes injustos. Graça despida e condenada. A pergunta levantada pelos céticos em relação à sua mensagem é por que Deus permitiria o sofrimento? Por que Deus permitiria o pecado? Essas não são as maiores perguntas. A pergunta de todas as eras é esta: por que Deus permitiria que a santa e justa palavra de Deus sofresse e morresse? Por que Deus planejaria a morte horrenda do único que não a merecia? Este é o plano oculto e incrível de Deus, erguer a graça com o propósito de dar vida. Aqui está o custo do pecado, a devastação que ele traz, o preço que deve ser pago e a resposta à nossa culpa, vergonha e morte. Por que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3,16-18 A graça carregou a cruz tosca e subiu o Monte Caveira. A graça deu boas-vindas aos pregos do soldado. A graça foi levantada e aceitou a derradeira punição que não veio de nenhum líder ou governador humano ou seita religiosa, mas do próprio Deus. Na cruz, Deus derramou sua ira, e Jesus bebeu o cálice amargo por você e por mim. Jesus não conheceu imperfeição, impureza, nenhum pensamento ou ação pecaminosos. Nunca agiu buscando os próprios interesses. Esse homem perfeito que não tinha pecado tornou-se pecado por nós de modo que pudéssemos nos tornar justos aos olhos de Deus. Veja a graça lutando para respirar, empurrando-se para cima para colocar um pouco de ar em seus pulmões. Graça sangrando por enormes feridas. Graça clamando a seu Pai, experimentando o julgamento. Graça, emoldurada por nuvens iradas, com a cabeça pendente, dizendo: tenho sede. Mesmo em agonia, à beira da morte, a graça se estende. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. LC 23.34. A incorporação da graça, Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, humilhou a si mesmo e abriu mão daquilo que lhe pertencia por direito para morrer numa cruz. A graça transformou-se em nada. A graça tornou-se escrava. A graça esvaziou-se de tudo, exceto de amor, e derramou-se como uma oferta. A graça de Deus estendida a Abraão, Tamar, José, Raabe, Davi, Batseba, Salomão e todo ser humano que já viveu, essa graça de Deus está pronta para invadir, perdoar e trabalhar. Essa é a única maneira de se ter um relacionamento com Deus. Esse foi seu plano para nossa redenção. Escolher outro caminho ou fazer adições a ele é menosprezar o perfeito sacrifício de Deus. O efeito dessa graça é que você será compelido não a agradar a Deus com uma vida santa, mas a permitir que a vida santa de Jesus viva em e através de você. Você não precisa compreender o que puder da vida, mas, com mãos abertas, você pode dar e, com braços abertos, receber aqueles que precisam de graça. Quando recebe essa graça, quando vive em sua realidade, você a estende por meio de um coração reconciliado e perdoado. E você se torna um agente da graça, não repelido por pecadores, mas recebendo-os bem nessa tarefa reconciliadora que você recebeu. Você é um embaixador da graça, compelido por essa compaixão extravagante e extraordinária. Você não somente se torna um enviado celestial, mas também participa do grande plano, a história que começou antes de o mundo ser criado, a razão de essa graça ser estendida. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2 de setembro de 11 Quando recebe essa graça, vive em sua luz e a estende a outros, você participa no ato de dar glória a Deus Pai. Se tudo isso é verdade, se esse amor extravagante foi derramado sobre nós, por que os seguidores de Jesus às vezes deixam a desejar?
Por que nossa vida é caracterizada por julgamento, ira, vingança, apontamento dos erros dos outros e falta de perdão? Por que somos tão diferentes de Jesus? Quando você é agraciado, estende essa graça. Quando seus pecados são grandes e eles são perdoados, você deseja perdoar aqueles que fizeram mal a você. Como Jesus disse a Simão, quando a mulher, pecadora, usou suas lágrimas para molhar os pés de Jesus e ungiu-o com perfume, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, LC 7.47. Nosso problema, nós, seguidores de Jesus que ficam irados e irritados com pecadores, é que vemos a nós mesmos como pessoas a quem pouco foi perdoado. Não nos vemos como pessoas repletas de faltas. Esquecemo-nos de quão sem esperança estamos, de quanto precisamos dessa graça. Nunca diríamos isto, mas nossa crença é de que estamos um pouco sujos aqui e ali, tivemos problemas, mas uma simples espanada de perdão e um borrifo de sangue serão suficientes. Aquelas pessoas ali, aquelas que são realmente mais, elas precisam de um banho. Elas são realmente pecadoras. Assassinos, adúlteros, idólatras e similares. Nós, tais como os líderes religiosos dos tempos de Jesus, não vemos quão necessitados realmente somos. A verdade nos leva à graça. Quando percebemos nosso desespero e nossa falta de virtude, a graça nos ajuda a vermos a nós mesmos e a outros sob uma nova luz. Cremos na verdade sobre o Evangelho, que o próprio Deus lidou com o pecado de maneira total e irrevogável sobre a cruz, portanto, podemos ser perdoados. Podemos nos colocar perante Deus por causa de seu sacrifício perfeito. Recebemos perdão e o estendemos aos outros. Agora, conforme nos movemos na direção de um mundo cheio de pecadores, tanto crentes quanto descrentes, é essa tensão entre verdade e graça que nos aponta na direção de um amor amplo e abrangente que nunca vê a verdade ou uma verdade totalmente condenadora que nunca comunica amor. Se estivermos fora de equilíbrio aqui, aqueles que estão ao nosso redor experimentarão ou o julgamento ou um amor sentimentaloide que parece bom, mas que não gera nenhum efeito. Pense nisso da seguinte maneira: quando o profeta Natã confrontou Davi com a história da cordeirinha morta pelo proprietário rico, vemos a verdade envolvida em graça. A história tocou cada pedaço do coração de Davi. Quando viu a si mesmo na história, aquilo o atingiu ainda mais profundamente do que se lhe fosse dito apenas que ele era um pecador. Esse é o poder de uma boa história. Esse é o poderoso amor de Deus mesclado com a verdade de nosso pecado e envolvido em graça. A graça é o amor em ação. A graça de Deus foi incorporada em Jesus enquanto ele viveu uma vida sem pecado e morreu no seu lugar e no meu. Agora, Jesus nos chama para morrermos para nós mesmos e sairmos na direção de um mundo que necessita enormemente desse tipo de amor. A inesperada graça de Deus é amor divino em ação em direção a você, de modo que você possa dar esse tipo de amor aos outros. Essa graça em nossa vida é um processo. É uma nova percepção a cada dia de quanto precisamos dela e de quanto os outros também precisam. A graça não é apressada. Não é precipitada nem estressada. Você simplesmente descansa nela. E, enquanto descansa, a paz de Deus fluirá através da sua vida. Perceba a quantidade de tempo que Deus está disposto a investir nesse plano que foi moldado desde a eternidade. Você está disposto a deixar que a graça trabalhe em você dessa maneira? Está disposto a investir esse tipo de graça na vida daqueles a quem você ama? Se você está forçando as pessoas a mudar, isso não é graça. A graça exige que você absorva a dor. Há algum tempo atrás, visitei uma prisão no estado norte-americano da Louisiana. Era conhecida como a pior prisão de todo o estado. Os homens encarcerados ali cumprem pena de prisão perpétua. Havia mais assassinos e criminosos sexuais dentro daquela prisão do que em qualquer outra no estado, até que um diretor cristão apareceu e começou a falar de Jesus. Um a um, aqueles homens começaram a se tornar seguidores de Cristo. Quando cheguei ali, metade da população carcerária de 5.000 internos era cristã. Havia 4 igrejas do lado de dentro do arame farpado. Capelas construídas por pessoas cristãs. E os pastores dessas 4 igrejas eram internos.
Os que lideravam a música, os que cantavam nas igrejas, eram todos condenados. Saíam por toda aquela comunidade para compartilhar as boas novas de Jesus. A cada domingo, aquelas capelas ficavam cheias. O seminário de New Orleans mantém classes ali para os homens que querem ser pastores e aprender como trabalhar e caminhar com Deus. E eu pensei, que troféu da graça de Deus! Você poderia pensar que entrar numa cadeia para cumprir prisão perpétua seria o fim da estrada. Mas não para aqueles homens. Quando eles compreenderam a verdade sobre si mesmos e receberam perdão, a graça de Deus penetrou e começou a transformá-los. Eles começaram a caminhar sob a luz daquela graça. E o que aconteceu? Eles a deram a outros. Entregaram sua vida a Cristo e agora espalham a mensagem de reconciliação numa comunidade de 5.000 pessoas. Eles nunca sairão daquela prisão. Aqueles homens estarão ali até o fim da vida. Mas está tudo bem, pois Deus não prometeu que eliminaria as consequências de nossas ações, Ele prometeu nos perdoar e nos dar sua inculpabilidade. Eles estão ganhando pessoas para Cristo. E, quando pessoas como eu vêm de fora, devem levar a história da graça de Deus para fora e contar a outras pessoas que, seja o que for que você tenha feito, seja o que for que tenha acontecido em seu passado, você não está além do perdão de Deus. Você não está fora do alcance da graça de Deus. Deus tem um plano e quer usar você onde você estiver. Eles estão na prisão até o fim da vida. Mas Jesus Cristo lhes deu vida abundante. Essa é a inesperada graça de Deus. Você já viu a diferença que a graça fará em sua vida? Já recebeu essa graça? É aqui que ela começa. Javé salvará é o significado do nome Yeshua, o homem a quem chamamos Jesus. Receber a graça não tem a ver com ir à igreja ou fazer coisas boas, ela não chega a você porque seus pais eram cristãos. É uma escolha que você faz. Deus fez a parte dele. Ele pagou a sua dívida. E a graça dele está chamando você. Ele está pronto, está disposto e é capaz de perdoar por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Clame a Ele. Confesse a Ele o seu pecado. Diga-lhe que você crê na verdade em relação a si mesmo, que não há maneira de você conquistar o favor dele. Então, pela fé, receba o presente da graça que Ele está oferecendo. Sei que descumpri a tua lei, mas te agradeço porque Cristo pagou a minha pena. Quero fazer parte da tua família. Quero ser perdoado. Quero viver minha vida contigo. É onde tudo começa, e, se você nunca fez isso, clame a Deus, e Ele responderá. Segundo, se você já crê em Jesus e o segue, acredita naquilo que Deus disse sobre você? Ou você acha que seu passado o impede de viver a vida plena de Deus? Você não poderia ter feito nada pior do que as pessoas cuja vida estudamos. São pecadores de primeira linha, mas por causa da sua graça Deus os trouxe para sua família e entregou-lhe seu amor. Você acredita nisso? Então viva a luz dessa verdade hoje. Terceiro, um desafio para você. Você já deixou Satanás usar seu passado para impedi-lo de seguir Deus? Essa é uma de suas táticas. Ele dirá: Deus nunca usará você. Veja só o que você fez. Ele condena. Ele é chamado de o grande acusador. Ele quer que você viva debaixo da culpa por aquilo que você fez. Não dê ouvidos a essa voz. Se você confessou seu pecado a Deus e voltou-se para Ele, Deus o perdoou e não vê o seu pecado quando olha para você. Ele o vê limpo porque você foi até Ele e deixou que Ele perdoasse seu pecado. Não permita que Satanás use isso contra você. Creia no que Deus diz. Finalmente, se você já recebeu a graça de Deus, como a está estendendo a outros? As pessoas de seu convívio elogiam pela graça que você concede, o perdão que você oferece? Os outros sentem vir amor ou condenação de você? Eles o caracterizariam como uma pessoa irada ou amarga? Se você enfrenta dificuldades para estender a graça, deixe que a verdade da palavra de Deus se derrame sobre você.
Através deste livro, você foi lembrado daquilo que recebeu em Cristo, a justiça que pode vir apenas dele. E que ele o ama não por quão bom você tem sido ou será. Não saia correndo agora para fazer uma lista de todas as pessoas às quais você precisa estender graça. Não tente forçar a vontade de estendê-la. Em vez disso, aceite o amor que Deus demonstrou a você, louve-o por seu perdão e sua misericórdia, agradeça-lhe por sua longanimidade. Quando você verdadeiramente aceitar essa maravilhosa graça de Deus e permitir que ela o abrace, as pessoas que estão ao seu redor sentirão a diferença em sua atitude e em suas ações em relação a elas. Uma oração, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó Deus de toda consolação, sabedoria e misericórdia, capacita-me agora a aceitar a graça. Tu a derramaste sobre meu coração. Abre meus olhos de novo para o admirável amor que me ofereceste em Cristo. Ajuda-me a ter um vislumbre da tua santidade, de modo que eu possa ver a profundidade do meu pecado e me arrepender. Tal como Abraão, ajuda-me a ouvir o teu chamado e crer. Derruba as paredes do meu coração, do meu orgulho e da minha autossuficiência, e mostra-me como tu satisfazes a minha maior necessidade. Liberta-me dos meus esforços de controlar e de tentar livrar-me das coisas que me ensinas através da dor em minha vida. Tal como Davi, dá-me um coração contrito e quebrantado que te busca acima de qualquer outra coisa. Creio, Senhor, que tu tens o poder de perdoar e de me restaurar, não importando o que eu tenha feito no passado. Dá-me sabedoria para caminhar adiante e seguir-te de perto. Ajuda-me a ver meu passado da maneira que tu o vês. Ajuda-me a aproveitar ao máximo cada oportunidade, cada relacionamento, cada decisão que tomo. Não quero perder nada que tua graça tenha para mim. Ajuda-me agora a receber o amor que tu me ofereces, a caminhar sob a luz desse amor, desse perdão e dessa aceitação, e capacita-me a espalhar esse mesmo amor às pessoas de meu convívio que precisam desesperadamente dele. Faze-me mais semelhante ao teu Filho, ó Deus, para o meu bem, para o bem do teu reino e para a tua glória. Oro assim com um coração agradecido por tua graça. Em nome de Jesus. Amém.